Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Você está agora no Papo Iluminado. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente vai trazer dois convidados ultra mega especiais. Eu tô super feliz, eu acompanho o trabalho deles há um tempo e hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre ferramentas para que a gente possa lidar com os nossos desafios. E as ferramentas de hoje são incríveis. Então eu quero trazer para vocês a Mariana e o Thiago, esse casal que vem trazendo e ancorando vários projetos lindos de autoconhecimento, de saúde, de bem-estar, de relaxamento. Então sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada, Ju. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer demais, eu tô muito feliz, eu realmente acompanho a Mari há muito tempo. E Mari, você sabe que um dia eu tava assistindo uma entrevista sua no Danilo Gentili, e aí você levou todo mundo pra meditar, e eu quase morri, assim, de orgulho. Eu falei, ai, que bom. Ah, porque é uma coisa que eu acho que eu nunca vi na televisão aberta na minha vida. E aí, quando eu vi, eu falei, ai, o mundo tem esperança ainda, sabe assim? Acho que é uma porta de entrada ainda pequena, mas eu acho que quando a gente conseguir levar esses temas, a meditação, essas ferramentas que são tão simples e baratas, né, para o grande público, eu acho que a gente vai ter uma transformação social muito, muito grande, assim. Então, fiquei muito feliz quando eu vi, assim. E eu acho que você tocou num ponto, né, Ju? A gente sempre fala sobre isso. Que a gente precisa pensar que o que é barato não interessa. E por que não interessa, né? O que é simples, o que está ao nosso alcance, muitas vezes não interessa ao grande público. Ou, na verdade, eu acho que é o contrário. Interessa ao grande público, mas não interessa a quem domina esse grande público. Então, isso é muito triste de um ponto de vista, enfim, de como a gente faz realmente para que isso chegue, enfrentando essas barreiras todas de quem quer mostrar pra gente ou de quem quer insistir com a gente ou forçar goela abaixo de que o que você precisa custa muito dinheiro, né? Exatamente. E eu acho isso tão importante. A gente estava discutindo, eu e o de semana passada, e a gente estava falando sobre a questão do dinheiro, né? E, mas como que eu vou meditar se eu não tô preocupado com o boleto? Como que eu vou meditar se... Eu falei, gente, meditar é respirar. É parar 5 minutos. E tem informação gratuita na internet, tem um monte de meditação guiada e é algo que todo mundo pode fazer. O quanto você está disposto a parar, né? E eu acho que, no fundo, a gente ainda tá muito nesse lugar de esperar que alguém faça por nós, né? Em vez de pegar, sentar e respirar. É só você que vai poder fazer isso, né? Mas eu fiquei muito feliz, então eu tô muito feliz que vocês estejam aqui mesmo, assim, de verdade. E você, Thiago, conta um pouquinho. Você é professor de yoga, é isso? Eu sou professor de yoga, de um método que chama Kayuti Yoga, que é um pouco, aliás, é bem diferente do que as pessoas imaginam do yoga, e que, no meu ponto de vista, é muito mais yoga do que as pessoas entendem como yoga. Que tem um pouco a ver com o que vocês estavam falando no começo, que é trazer o estado de presença. Então, meditar, você já pensa naquela pessoa, posição ereta, perna de lótus, de repente o cabelo raspado. Mas meditar não é isso. Meditar é simplesmente se escutar. Então, para mim, o yoga é trazer esse estado de presença que é só de atenção plena. Não precisa ter vários insights ao mesmo tempo, ou ver luzes. Isso tudo acabou sendo uma mudança em termos de apresentação da meditação, que você perde um pouco do que é a essência da meditação, que é para um minuto, se escuta, e não precisa ser 10 minutos, não precisa ser 1 hora, pode ser de vez em quando 2 minutinhos, com o tempo você vai aumentando. Então, essa terceirização que você falou também é uma outra questão que é muito complicada. Se a gente entende, peraí, deixa eu parar um pouquinho, me escutar, vai vir naturalmente aquilo que você precisa fazer. E a sua capacidade de transformação na sua vida. Só que a gente tende a acreditar que um médico vai ter que salvar a gente, ou um diploma, ou alguma coisa que é uma autoridade no assunto para trazer o que eu preciso. E normalmente custa, né? Que nem você disse. Então o yoga, para mim, é uma auto-observação, uma ferramenta para você mesmo, ou você mesma, se transformar naquilo que você quer ser. E é simples. Mas como é simples, não interessa para muita gente. Então a gente normalmente acaba perdendo uma oportunidade de divulgar para muita gente uma ferramenta super simples, porque em termos de mercado não interessa tanto.
Isso é muito complexo, né? A gente percebe muito isso no Projeto Farol, que a gente fala muito de conhecimento e a gente não vai para esse lugar de clickbait, fofoca, né? A gente vai para um lugar de vamos entender. E aí você percebe como o engajamento vai caindo, você fala, caramba, você põe lá, porque no começo tinha o pessoal do Vidência, não sei o quê. Eu falei, não dá para trabalhar com autoconhecimento e aí invadia, né, pessoas públicas e tal. Eu falei, não quero mais trabalhar desse jeito para ganhar like, view, precisa trabalhar pelo autoconhecimento. E aí o tempo de crescimento vai muito mais devagar, né, do que antes, que era com mais clickbait. Então é muito desapontador, mas ao mesmo tempo eu tenho fé, assim, que é uma questão de tempo, sabe? Em todo o mercado, assim. Mas qual que é a diferença entre a yoga, Hatha, Ashtanga, pra essa que você falou? Kayuti Yoga. Nunca ouvi falar. Kayuti Yoga foi inventada por Francisco Kayuti, ele é um brasileiro. Ele tomou um tiro no quadril quando ele tinha, sei lá, 6, 7 anos. Um acidente doméstico em casa, assim, com o primo. E a partir dessa questão física, ele teve que buscar várias opções naturais. Então ele fez quiropraxia, fez Iyengar Yoga, fez até um pouco... Não, Ashtanga ele não fez, mas ele fez Hatha Yoga. E aí começou a melhorar o processo dele. Em algum momento lá na frente, depois de alguns anos de prática, ele rompeu um ligamento e ele falou alguma coisa está errada na abordagem do yoga, do jeito que ela é feita. Então ele entendeu que o yoga lá da Índia foi para os Estados Unidos e lá foi meio que transformado em algo quase que meio fitness, assim. Que descaracterizou totalmente o yoga como uma coisa mais de performance, uma coisa mais elástica de corpo, de acrobacia, e perdeu um pouco essa característica de, peraí, deixa eu escutar meu corpo, né? Então ele desenvolveu um método que é quase que extrair dos asanas tradicionais a essência da função daquelas posições para o nosso corpo se autorregular. Na verdade, o asana está aí para isso, para a gente fazer posições que a gente deixou de fazer conforme a gente foi se tornando mais sedentário, né? E deixou de ser nômade, para que o corpo funcione de maneira que foi desenhado para funcionar. Então, ele não tem os asanas tradicionais, ele tem uma sequência muito de chão, usa acessórios tipo cinto, tipo bolster. Tem muita coisa na parede também. E cada pessoa tem o seu corpo próprio, então não tem um ajuste de fora. Você devia chegar assim. A partir do que você é hoje, como é que essa posição funciona para você. Então é o que você falou lá atrás, né? Um ritmo bem mais lento. É uma ideia de prática para médio e longo prazo, não para projeto verão. Daqui 3 meses você está bem, ou postando foto no Instagram que você está na praia fazendo asana, entende? Eu acho que é o grande desafio, né, dessas aulas, e também de todo o processo de autoconhecimento, que é esse longo prazo, né? Quando eu fiz a primeira aula do Ti, eu não entendi nada. Eu falei, gente, o que é isso, né? Para que isso serve? Não, eu não quero fazer isso. Assim, e aí na segunda aula eu me lembro que eu tive acho que foi na segunda que eu tive uma visão, assim, sobre o meu parto. Olha. Então, e aí eu comecei a entender a profundidade de onde podia chegar quando você está num estado de atenção plena, sem querer chegar no externo. E o que eu acho muito interessante das aulas desse método é que você não vê o professor fazendo, ele não faz, você só escuta. Então, quando você só escuta, você não tem um modelo para você seguir o modelo, você aumenta a sua percepção de si mesmo, porque se ele está dizendo, olha, então percebe se até onde a sua coluna consegue descer, no primeiro desconforto você para. E aí você primeiro aprende a se respeitar, aprende a se ouvir, né? Aprende qual é o seu limite. E às vezes o seu limite é um limite daquele dia específico. Ele não é um limite seu, né? Então a Ju vai ter sempre esse limite. Não. Mas naquele dia você está com aquele limite. E é tão importante a gente perceber os limites no dia a dia, conseguir trabalhar isso, né? Então é um método de longo prazo e acho que o convite para qualquer jornada de autoconhecimento é não vá desistir na primeira tentativa, né? E vale o contrário também, quando você tem algo muito mirabolante, muito sensacional, fala, nossa, agora eu já sei tudo, também não pare por aí, porque na verdade eu acho que tem muita gente que trabalha com isso e que faz a coisa parecer, né, toda, assim, de um jeito muito explosivo também, né, e aí, que também não é real, né, então essa construção de longo prazo, e isso vale, por exemplo, muito para essas aulas. Vale, eu faço
Tai Chi também, né? E eu tava falando pro Ti, assim, agora tô fazendo quase 2 anos Tai Chi. A cada aula de Tai Chi cai tanta ficha. E hoje meu professor me falou assim, lembra de como você era nesse movimento há 1 ano e meio atrás? Qual era a sua consciência? Eu falei, não tenho a menor ideia de qual era a minha consciência, porque a gente já acumulou tanto conhecimento no corpo mesmo, que eu já não consigo mais lembrar de como eu era 1 ano e meio atrás, mas eu sei que a percepção tá muito diferente. Nossa, isso é muito doido, né? O tempo. E eu acho que essa mudança do autoconhecimento, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o tempo lento e profundo, ancorado, como se fossem raízes na terra mesmo, que sustentem uma subida, entra num lugar mais profundo dos movimentos. Então, você se autoconhecer, você criar projetos, você se desenvolver. O que eu venho percebendo, eu acho que ainda sou muito nova para ter uma percepção muito ampla, mas o que eu venho percebendo é que vai criando uma solidez de base que você vai crescendo com mais estrutura. E eu acho que, sei lá, uns 10 anos atrás, essa coisa meio fast food, meio American Way of Life, tudo muito rápido, tudo muito explosivo, era de picos e quedas muito profundas, né? E eu acho que o autoconhecimento tem que ter uma confiança nessa raiz profunda de um lugar de sustentação dos desafios, entendendo que nem isso da meditação ainda é muito pouquinho, mas eu acho que já é uma entrada para isso ir chegando mais para a grande massa, né? E é lento, mas eu sinto que ele é enraizado. Diferente do, sei lá, um restaurante da moda que chega, bomba e vai embora, né? Então eu acho que é a profundidade que falta, né? E vocês vêm trazendo muitos projetos que trazem esse acompanhamento, né? Como que são os projetos que vocês têm desenvolvido agora? Vocês estão focados bastante em retiros, é isso? Como é que funciona o projeto de vocês? Fala você, eu complemento. Antes de falar dos projetos, acho que tem que falar um pouquinho disso que você está falando do autoconhecimento e tem que falar um pouco da nossa relação. Eu comecei a minha caminhada de autoconhecimento depois do meu divórcio, meu primeiro casamento. Que eu acho que estava construindo minha vida numa mentira, não em termos do casamento, mas em termos de profissão, do que eu queria para a vida, aquela história do homem provedor, construir carreira, formar uma família, Doriana. E a hora que o casamento acabou, eu falei, como assim? O que eu faço agora? Com o que você trabalhava? Fiquei curiosa. Eu sou engenheiro civil de formação, mas eu trabalhava com eventos nessa... A gente tinha uma empresa de cenografia. E de repente foi isso. Eu fiquei sem casamento, sem trabalho, sem nada, e eu tive que recomeçar, e eu falei, para onde eu vou? E então, o meu divórcio deu start ao meu processo de autoconhecimento. Aí eu comecei a fazer muitas coisas. Nesse processo, eu tenho uma hora que eu falei, agora já entendi. A gente caiu naquela armadilha, né? A gente estava falando agora há pouco. Mas continuei. Tomei umas, né? A vida derruba. Opa, vamos de novo. E quando eu estava super bem mesmo, nesse processo de estar sozinho comigo mesmo, que eu conheci a Mari. Aonde vocês se conheceram? Num velório. Achei que era na aula de yoga. Pois é. Mas eu estava bem comigo mesmo. E ela também. Então a gente meio que estava pronto para se conhecer. E a hora que a gente se conheceu, começaram outros processos, né? Então o autoconhecimento ele vai sempre te levando uma oitava acima. A hora que você acha que você entendeu, você fala, então peraí, né? Deixa eu dar o teste certo. Ou uma oitava abaixo, né? Necessariamente. Acho que de vez em quando você dá uma descidinha. De vez em quando, não, muitas vezes desce umas 3 oitavas. Né? Mas tem uma coisa que a gente concorda muito, é isso. A gente precisa trabalhar junto na relação, para que ela dê certo, e trabalhar individualmente também, cada um com suas questões. Então a gente faz muitos rituais nossos. Entre vocês. Entre nós. Às vezes tem uma coisinha que não tá muito legal, se a gente não fala na hora, vai ficando maior, vai crescendo, daqui 5 anos vira um monstro, né? Então a gente tem esses processos, não é fácil, mas a gente precisa, de vez em quando, olhar e falar, olha, não gostei daquilo que você falou, não gostei daquilo que E qual foi sua intenção, né? Porque acho que é tão diferente que o outro entende com o que a gente quis dizer, né? Às vezes. E se você não conversa, vai ficando aquilo no campo, entre, né? Existe o que eu falei e existe o que ela entendeu que eu falei. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Né? E até na CNV se fala disso, né? Eu não posso falar, eu fiquei chateado com o que você falou. Eu fiquei chateado com aquilo que eu entendi que você falou. E não necessariamente foi o que ela quis dizer.
Mas enfim, então nesses processos nossos, tanto individuais quanto como casal, e a gente tem também essa ideia de longo prazo, como é que a gente faz as pessoas virem para a presença, começarem a escutar mais o corpo e ter tempo de construir alguma coisa que realmente vai mudar? Porque é muito fácil fazer uma aula show que todo mundo adora, bate palma, mas daqui meia hora você já esqueceu, você está no mesmo padrão de pensamento, mesmo padrão ansioso. E como é que a gente faz um projeto que atrai as pessoas, mas que também elas fiquem, né? Uhum. Então a gente começou a pensar nisso. A Mari estava fazendo projetos pontuais, assim, finais de semana, e a gente pensou, em vez de fazer um projeto final de semana, vamos fazer uma jornada. Uhum. Então a gente pensou em fazer uma coisa que a gente vai acompanhando as pessoas ao longo do ano todo. Perfeito. Então essa jornada de novos caminhos, que a gente chama, são 4 encontros ao longo do ano. Esse ano que está passando agora foram 5, mas a gente vai fazer com 4. E além disso, tem toda segunda-feira tem uma aula online e tem acompanhamento via WhatsApp, porque a gente acredita que os processos vão acontecendo ao longo. Eu não posso fazer uma coisa pontual e falar agora se vira, né? Nossa, total, porque eu atualmente estou dando workshop, né? Eu dou workshop de pintura com meditação. Então é essa liberação através da arte. E aí eu tô sentindo exatamente isso. Eu falo, gente, é incrível, mas é um dia, né? Precisa ter um acompanhamento para aprofundar, né? Eu acho essencial isso. É o que a gente foi percebendo com esse grupo. Esse ano foi o primeiro, né, da jornada. E aí o ano que vem a gente vai fazer uma nova turma dessa jornada 1. E esse grupo que fez a jornada 1 vai começar a segunda etapa da jornada, que a gente está chamando de Jornada de Novos Caminhos 2, né? E é muito interessante, porque a jornada não é a jornada da Mari e do Ti. É a jornada de cada pessoa dentro do grupo. E isso é muito bonito de ver, porque se você for lá fazer a jornada, você vai ter um ritmo diferente de todas as outras pessoas que já fizeram a jornada. E cada uma tem o próprio ritmo. E respeitar isso e entender quais são as mudanças que você vai começar a vivenciar na sua vida a partir de um ritmo que você vai descobrir ali é muito transformador. E hoje eu achei interessante, a gente estava vindo para cá, eu falei pro Ti, lembra daquela menina que fez nosso retiro? Ela está querendo fazer a jornada, mas ela falou que ela está com medo porque desde que ela saiu do retiro a relação em casa piorou muito e ela está com medo de piorar ainda mais com a jornada. E então eu acho que isso também é algo que precisa ser dito, né? Quando a gente entra numa experiência de autoconhecimento, e essa experiência da jornada de novos caminhos, ela é muito focada no corpo. Porque nós dois entendemos que, primeiro, a vida está aqui para que a gente possa aprender a sentir. Ou que a gente possa se lembrar. Porque acho que todo mundo sabe sentir, mas a gente está vivendo um grande entorpecimento geral, com um excesso de estímulo absurdo, que ninguém mais sabe o que sente. Porque para você sentir alguma coisa, você tem que ter uma adrenalina tamanha hoje em dia, que você cai num burnout, que você cai numa síndrome do pânico, ou que você vai saltar de paraquedas, para dar conta de tanto estímulo. E o que a gente faz é tirar o estímulo, é reduzir ao máximo os estímulos e te colocar em contato com as percepções mais sutis. E isso é muito desafiador, porque exige muito foco, muita atenção, muita disposição. Mas, ao mesmo tempo, quando começa, você fala, nossa! Cara, então quer dizer que eu posso sentir, sei lá, o segundo dedo do meu pé direito, a pontinha da almofadinha do dedo, e que isso está conectado com alguma coisa. E pode ser que não seja conectado com nada, mas você acessou uma parte do seu corpo que você nunca tinha sentido na vida. E aí você começa a ter várias percepções, e o corpo vai abrindo esses caminhos. E é por isso que chama Jornada de Novos Caminhos. A gente está numa formação de eutonia juntos, né? A gente pode até falar um pouco depois sobre isso, assim, estamos bem no começo. Mas ontem a gente teve uma aula de anatomia e que começou com a seguinte pergunta: quando começa a sua história? E ele queria trazer para a gente, o professor, que a nossa história começa 3,8 bilhões de anos atrás, quando o Big Bang aconteceu e aquela explosão, né, de todos os elementos químicos que nos compõem começaram a formar as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, até que, pela força gravitacional, a Terra começou a existir, né, em contraposição com o Sol, e tudo aquilo estava em matéria aqui dentro ainda, borbulhando na água, e a partir dali os primeiros seres vivos se formaram com pulsação. Então, quando a gente para e começa a perceber, a gente pode, de fato, acessar uma sabedoria que tem em cada uma das nossas células, que tem 3,8 bilhões de anos. Só que a nossa consciência é muito limitada, e a gente fica pensando no ontem, né, ou no amanhã.
Então, quando a gente começa a acessar essas coisas, é muito mágico, né? As pessoas na jornada dos novos caminhos, teve um exercício que a gente fez, elas falaram, nossa, mas eu achei que eu tinha que tomar psicodélico para ter esse tipo de experiência. E você consegue o tipo de experiência com respiração. Você fala, caraca, eu consigo fazer isso com respiração? Consegue, mas precisa de um tempo de trabalho, né? E é muito mais sutil e é muito mais prazeroso, né? É mais puro, é mais leve, eu acho, esses lugares que você acessa desse lugar sutil. E aí, até outro dia eu tava falando com uma pessoa que gosta muito de beber e tal, e aí eu tava contando sobre essas sensações, ela, agora eu me interessei. Eu falei, não, calma, você tá indo pelo lugar totalmente errado, não é pra isso que você vai pra lá, né? É porque realmente você vai estar buscando se melhorar, se entender, né? Mas olha que louco que você tá falando, né? Porque é isso, as pessoas querem o que vai tirar elas da realidade, que é o que a bebida faz, anestesiar. Né? E é justo o contrário. Olha como é dual e paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque você não pode sentir e aí você quer sentir muito para esconder o seu sentir. E aí, de repente, a cura disso é você sentir para ir para um lugar de não sentir. É muito doido, né? É muito doido. E é legal porque eu vou sentindo que você vai realmente tirando essas camadas e você vai entrando em lugares mais de paz. E aí que entra aquele lugar que a gente falou da estrutura, né? Que você vai entrando nesses acessos de paz, que lógico que você vai descer algumas oitavas algumas vezes, mas não é nunca uma oitava igual que era antes, né? Então, você vai criando essa estrutura de autoconhecimento que vai te suportando nas questões, assim. Mas eu fiquei curiosa com essa pergunta, porque ele falou sobre como ele começou, né? E você não falou como é que foi esse seu start, assim, no autoconhecimento. Então, eu confesso que eu não sei exatamente quando ele foi, porque, para mim, eu tive uma infância em que eu tinha algumas visões mesmo de mediunidade, assim, e que eu não conseguia falar com ninguém sobre isso, porque eu não tinha uma família que acolhia esse tipo de coisa, e eu tinha vergonha de falar, eu achava que eu ia me dizer que eu estava louca, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 11 anos, eu via a minha avó morta, na capa de um jornal que ficava no chão do banheiro, porque eu tinha uma cadelinha que fazia xixi e fazia as necessidades no meu banheiro, e eu entrei no banheiro e vi uma foto da minha avó na capa do jornal morta. E aquilo tomou uma lente, assim, da minha vida e ficou até 2 meses depois da minha avó morrer. Ela realmente teve? Ela morreu, ela não estava doente, assim, eu tinha ainda nessa época os 4 avós vivos e eu achava que ela era a última que ia morrer porque ela dava cambalhota com a gente, ela jogava futebol, ela brincava muito e era a avó que eu, assim, tinha mais identificação. E ela, quando eu olhei a foto dela, ela estava com uma explosão no cérebro e ela faleceu de AVC hemorrágico. E aquela lente, porque para todo lugar que eu olhava, eu ficava vendo aquela foto antes. Eu não consegui falar para minha mãe sobre isso, não consegui falar com meu pai. Aliás, eu fui falar a primeira vez disso quando eu já tinha mais de 35 anos, assim. E então eu não conseguia muito entender essas coisas que estavam acontecendo, né? Isso enfim, que eu vivenciava ali. Teve um momento que eu quis fechar tudo isso de uma maneira bem importante, assim, que eu fiquei com medo mesmo. Aquelas coisas que adolescente começa a brincar, brincadeira do copo, brincadeira da caneta, daí começa a ter umas coisas mais sérias que acontecem. Apaga a luz da casa, você pede uns sinais, os sinais vêm, e você fala, não, pelo amor de Deus, não quero mais brincar disso. E aí, já acreditei. E aí, quando eu tinha também, eu gostava muito de literatura, assim, e eu ganhei do dono do sebo, que eu conversava muito, que era na esquina da minha casa, um livro que chamava Visualização Criativa. E ele falou assim, olha, esse livro é a sua cara. Só que eu achei muito esquisito, porque eu ia lá para conversar com ele sobre romances, sobre contos, sobre poemas e vários autores diferentes, e ele me deu aquele livro, que era de uma mulher chamada Shakti Gawain, que eu não conseguia nem imaginar como falava o nome dela naquela época. E aí eu comecei a fazer os exercícios do livro, e de repente eu entrei num estado que eu falei, caraca, será que isso que as pessoas chamam de estado alfa? Comecei a ver luzes, comecei a ver umas coisas. E a partir daquele momento eu quis reproduzir aquela sensação dentro de mim. E fiquei forçando muito tempo. E aí eu comecei a entender que a meditação não tinha nada a ver com controle, mas tinha a ver com entrega. Mas, ao mesmo tempo, aquela meditação, que é um tipo de meditação em que você visualiza aquilo que você quer, ou em quem você quer se transformar, é uma meditação que pode ser muito egóica, porque ela pode ser muito usada para você atingir suas metas. E eu meditei muitas vezes, querendo atingir coisas e objetivos e conquistas, inclusive financeiras. E aí, depois que eu virei mãe,
eu comecei uma profunda jornada de redescoberta de mim. E também teve a ver com o momento em que eu fui para a Globo, que eu saí da Band e fui para a Globo, em que eu entendi que na verdade, o que eu queria, porque eu tinha colocado uma meta financeira aos 20 anos que eu queria atingir aos 30. E eu com 29 estava na Band e atingi a minha meta. Só que com 29 a Globo me chamou para voltar, eu tinha feito estágio na Globo, só que me chamou para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Então eu ia ter que abrir mão da meta que eu tinha pensado que era o que eu queria chegar durante 10 anos, para começar a viver um sonho, que também era, que eu tinha deixado para trás, de continuar minha carreira na Globo. E aí, naquele momento, eu decidi, eu vou abrir mão da minha meta e vou para lá. E aí, toda a desconstrução começou um pouco nesse momento, porque a Globo já não era mais o que eu tinha vivido no estágio. Eu, obviamente, já não era mais a mesma que tinha feito estágio. E ainda tinha uma questão, claro, que é egóica, assim, de querer conquistar, de querer apresentar um programa na Globo, porque eu fui para lá como repórter, eu já era apresentadora na Band, mas fui vivendo essa experiência de um outro lugar. E quando a maternidade veio, aí eu comecei um mergulho muito profundo, eu entrei em depressão na primeira licença maternidade, mais um caso de depressão que eu já tinha tido na adolescência. E aí eu tive que usar muito a meditação, de novo, como ferramenta não mais egóica, mas para fazer esse processo de cura mesmo, porque eu não queria mais tomar remédio para depressão, porque eu estava amamentando. E na segunda gestação, eu acho que começou de fato um processo de autoconhecimento muito já conectado com o que é a minha verdadeira essência. Eu tive um resgate muito profundo do meu feminino na segunda gestação, através do meu parto, que foi, o primeiro foi cesárea e o segundo foi um parto natural. E aí é isso, assim, eu acho que, não sei quando começou a jornada, porque acho que a jornada, mas na época em que eu conheci o Ti, foi muito engraçado, porque eu tinha decidido que eu ia finalmente realizar um grande sonho, que era publicar um livro. E aí eu fui pra praia num contrafluxo de feriado, de carnaval, assim, tava todo mundo voltando e eu tava descendo. Falei, não quero pegar essa muvuca lá. E falei, nossa, olha só que maravilhoso isso, né? Quando a gente tá no contrafluxo, os caminhos se abrem. E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei, não, cara, não é o contrafluxo, é quando a gente tá no nosso caminho, o caminho se abre. Porque para mim o caminho era aquele, né? Para um monte de gente o caminho era a volta, mas para mim eu tava indo para o litoral naquele momento. E aí fui uma semana para poder ficar sozinha e escrever. E eu estava vivendo altos processos, inclusive pelo livro, que é muito autobiográfico, né? E a gente tinha se conhecido nesse velório, quer dizer, assim, se visto quase, né? Não tinha nem... tinha trocado algumas palavras, assim. De máscara. De máscara, era no finalzinho da pandemia e tal. Era amigos em comum. Era o pai de um amigo em comum. E aí ele me mandou uma mensagem pelo Instagram, assim, no final da minha semana de praia lá, perguntando se a SoulMe, que é a empresa que eu fundei depois que eu saí da Globo, era só para mulheres, ou se também, falei, daí ele falou, eu tô revendo um monte de coisas na minha vida, tal, não sei o que, e você me parece uma pessoa já tão bem resolvida, e eu dei uma gargalhada, porque assim, ele falava praticamente que ele queria resolver a vida dele inteira, e que eu tava super resolvida. Eu falei, cara, esse cara tá viajando, né, se eu tivesse resolvido tudo isso, eu tava iluminada em outro planeta. E aí eu falei, a gente pode tomar um café. E aí ele me mandou opções de agenda, assim, todo organizado nessa formação engenheira dele, né? E nenhum horário batia com o meu, nenhum horário. Eu falei, olha, a gente pode falar pelo telefone, se você quiser. Você já tinha entendido que era um romance ou você ainda achou que era um aluno? Não, eu tinha entendido que era alguma coisa a mais, assim. Tá. E eu falei assim, a gente pode falar pelo telefone, se você quiser, na sexta-feira à noite, porque eu tava lá na praia. Eu falei, beleza, tá bom. E na hora que ele falou, tá bom, na sexta-feira à noite, eu falei, então ele não tem nada pra fazer na sexta-feira à noite. Já é um bom começo, um bom né? sinal. E aí a gente falou durante 4 horas no telefone. Mas na hora que ele falou alô, eu falei, putz, fudeu. Gostei. Ai, que bom. E aí ele falou, a gente terminou, não lembro quem foi que falou, essa conversa não acabou, acho que foi você, né? E aí eu falei, se você quiser, eu tô aqui na praia até domingo, você pode vir passar o dia comigo. Ele falou, tá, não sei o quê, vou ver como eu sinto e tal, E aí eu torcendo para ele chegar tarde, se ele decidisse vir, porque eu tinha que acabar de escrever, e eu não tinha conseguido escrever quase nada.
E ele chegou, tipo, 9 horas da noite no domingo, e aí a gente se conectou, e nunca mais se desgrudou. Que demais! Que gostoso! É. E como os encontros, eles acontecem de uma maneira fluida mesmo, né? Assim, às vezes a gente fica... E eu acho que a busca, esse lugar que você tava falando, né? De ficar indo atrás, às vezes não é o caminho, eu acho. Então, é muito engraçado, porque nessa semana eu tava falando com uma amiga minha, e ela me falou uma frase que eu achei muito maravilhosa, que tem tudo a ver com isso. Ela falou assim, cansei de buscar. Meu mantra é, cansei de buscar, agora eu vou encontrar. E no dia que ele me mandou a mensagem, eu tinha caminhado a praia inteira dizendo, cansei de buscar, agora eu vou encontrar. Cansei de buscar, agora eu vou encontrar. Mas não nesse lugar do tipo, eu tenho que encontrar. Num lugar aberto, de dizendo que é isso, a busca ela é fluida, né? Se você ficar buscando o tempo inteiro querendo procurar alguma coisa que você não sabe nem o que é, você não vai achar. Total. Tem que largar um pouco a mão do controle. Dentro daquilo que você falou sobre relembrar, né? A impressão que eu tenho às vezes é que a vida ela tá pronta pra gente, a gente só precisa prestar atenção. E muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa que não é aquilo. Só que a gente está tão focado naquilo lá que você não vê que a pessoa certa está do seu lado, ou que o trabalho certo, ou tantas coisas na vida já estão ali. Por isso essa ideia de olha, observa, tá tudo meio pronto. Assim, nossa, sabe, eu tava meditando hoje antes de vir pra cá, e aí eu sentei, fiquei em silêncio, né, e eu tava bem nesse lugar de tipo, eu não quero pedir nada, sabe, eu preciso ficar quieta, assim. E aí me veio muito forte isso, como agradecer e ao mesmo tempo a gente é um canal. Eu sinto, a sensação que eu tive hoje muito forte é de que eu era uma funcionária de uma equipe muito maior, sabe? E às vezes eu acho isso, a gente tá aqui a serviço, né? A gente acha que é nosso projeto, a ideia, e na verdade a gente tá aqui conduzindo coisas para que cheguem em outras pessoas, para seguir um fluxo que precisa para outras pessoas, né? Como sociedade, para todos. E aí hoje eu tava pensando nisso, o quanto que a gente às vezes quer porque quer algo que a gente criou na nossa mente, que se realize, que seja daquele jeito. E o que gera esse sofrimento é esse apego a essa ideia, né? E aí hoje mesmo eu tava meditando e eu falei, eu quero mudar algumas coisas, né, da minha vida e tal. Mas no fundo, é relaxar e ver o que vai surgir, porque aceitar que o que surgir pode ser um caminho, né? Porque às vezes a gente fica querendo bater o pé e sofrendo e fazendo força para algo, e como as coisas chegam para nossa vida de um lugar muito harmônico, que você não precisa ficar buscando alguém, né? Você, gostei, mandei mensagem e tal, quando você vê já aconteceu, né? Então eu acho que aí a gente vai gerando esse lugar de confiança na vida e na gente, né? Mas eu tô num trabalho muito profundo também com o corpo físico, e eu achei muito legal que vocês estão fazendo esse trabalho. E aí esse trabalho ele envolve a yoga, o tai chi você faz só como aluna mesmo? Tem algumas coisinhas do tai chi que eu trago pra jornada, mas é isso, o tai chi ele é uma jornada de vida inteira também, assim como o yoga, né? E alguns elementos, assim, alguns elementos tem na jornada também. É. Não dá, porque eu acho que o que a gente gosta, né, a gente quer difundir. Então a gente acaba trazendo, né, o que faz sentido pra gente. Total, e são as ferramentas de vocês, né? Tudo que a gente faz, né? Não tem nada teórico, assim. Eu li que isso aqui funciona. Tudo ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia, assim, para se conhecer. Eu vi uma definição outro dia que temos 3 eus. Um eu que é o que você acha que as pessoas querem que você seja. O outro eu é aquilo que eu acho que eu quero ser. E o terceiro eu seria o que você é mesmo, de fato. Que lindo isso. E que para você chegar nesse eu, de fato, primeiro você tem que abrir mão daquele eu que você acha que as pessoas querem que você seja. Primeira coisa. Quando você estiver preso naquilo... E aí depois começar a aproximar esse eu que eu quero ser do eu que eu sou. E para isso precisa de autoconhecimento. E aí volta para aquela questão do começo. O autoconhecimento, ele vai trazer primeiro, provavelmente, né, as questões que estão te impedindo de se observar. Então, um monte de bloqueio físico, às vezes um monte de bloqueio emocional, vai bagunçar a sua vida, um monte, antes de começar a te colocar nesse lugar, que seria mais próximo do seu eu verdadeiro, né? E eu sinto hoje que as pessoas, elas não têm essa paciência. Elas querem uma pílula mágica que fala, amanhã eu vou estar bem, já sei o que eu sou e já estou no caminho certo. E seja para dormir,
A gente toma remédio para dormir, porque não quer fazer 3 meses de aula para começar a regular o sistema nervoso. Ou projeto verão de academia, né? Para dormir, para emagrecer, para ir no banheiro, para ir... Não, e é basicamente, né? Descobri meu propósito, no dia da semana seguinte estou escalando e virei milionária, né? É basicamente isso que as pessoas querem com essa pílula mágica, com essas promessas. Não, e eu falo, que eu gosto muito de falar, eu falo, gente, a natureza, nem do dia pra noite é com um botão, que do dia vira noite. Tem processo, uma árvore, uma planta, um legume, que a gente compra no mercado e acha que nasceu ontem, né? Desculpa. Mas é isso. A própria... Você pega uma planta, antes dela aparecer, né, do solo, já tem um tempão que ela tá lá embaixo. E é um processo invisível, né? É o que eu falo, é o invisível. E você vê o outro no fruto, quando tá lá dentro a fruta bonita. E toda a raiz, semente, água, a gente lá plantando. Gente não, né? Porque às vezes não precisa, mas... mas assim, todo o processo que é invisível, a pontinha, assim, né, do iceberg. E fora isso, tudo na natureza que é construtivo, demora. Tudo que é muito rápido é destrutivo. Seja furacão, terremoto, ou aquelas chuvas que são quantidade enorme de água em pouco tempo, é sempre destrutivo, que é muito rápido. Nunca tinha pensado nisso. E acho que também tem relação com aquilo que a gente falou das raízes, né, da estrutura, da sustentação. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa, assim, como casal dentro do autoconhecimento, acho que também é um lugar muito novo, né, um lugar de diálogo, um lugar de individualidade de cada um, porque eu acho que o amor romântico, o amor que a gente vê nos cinemas, a submissão da mulher ao longo do tempo, tudo isso foi tirando muito esse lugar de troca, de conversa, de diálogo, que eu acho que é um problema das relações de modo geral, né? Mas vocês comentaram que vocês têm práticas, e eu acho que se vocês sentirem de compartilhar algumas, acho que pode ser interessante, porque é algo que eu acho que é o que o futuro pede dos relacionamentos, digamos assim. Então, antes de falar disso, eu acho que é importante a gente dizer também, né, que para mim, assim, acho que não há maior processo de autoconhecimento do que se abrir para o amor. Porque a gente fala assim, vou abrir meu coração, mas abrir o coração é difícil pra caramba. É muito difícil, porque quando você começa a abrir seu coração, você descobre que tem um monte de cicatriz, você descobre que tem um monte de coisa guardada, você descobre todas as suas defesas e como você já se fechou para o amor e como você foi obrigada a se fechar para não sofrer, como você aprendeu, na verdade, a reagir ou a se proteger. Então, o processo de descoberta do amor, né, e de reabertura para o amor, eu acho que é um processo profundo de autoconhecimento. E se você, nesse processo, não tiver alguém do seu lado que está disposto a também, primeiro, abrir o coração junto com você, né? Porque senão fica perigoso se só um abrir o coração. Segundo, a ouvir, né, e a acolher, que não vai vir só a coisa bonitinha do coração, porque a gente acha, o Tio sempre fala isso, né? As pessoas acham que o coração é aquela coisinha assim, bonitinha, redondinha, vermelhinha, fofinha, aquele emoji. E, na verdade, o coração, ele é um grande mar que abarca tudo. Né? E tem a profundidade, tem o escuro, tem o vazio, tem o silêncio, tem os peixes coloridos e lindos, maravilhosos, tem a superfície, mas tem a onda gigante que vai, te afunda, te dá um caldo, tem a pedra perigosa que você bate a cabeça no fundo também. Tudo isso faz parte, né, desse lugar que é o lugar que pode realmente acolher tudo, né, e abraçar tudo. Então, o processo, a partir do momento que a gente se encontrou, porque também tem isso, eu acho, né? Às vezes as pessoas contam como elas se conheceram, e é bonita a história, e é legal a história, né? Mas às vezes a história acaba ali. E, na verdade, ali é o começo da história, porque a partir dali começa, obviamente, assim, o que a gente foi percebendo ao longo do tempo que a gente está junto é que as minhas feridas acendem as dele. E vice-versa, e assim, dos piores jeitos possíveis, né? As mais profundas. As mais profundas, aquilo que você fala, cara, como é possível, né? Então, como é que a gente vai lidando com isso, identificando que, às vezes, algo que eu tô sentindo por conta de alguma coisa que ele disse, não foi porque ele quis colocar o dedo na minha ferida, mas talvez porque ele também tem uma ferida parecida que faz ele agir desse jeito, e aí acende a minha e cutuca a minha. Então, essa diferenciação, né, a gente foi aprendendo a fazer ao longo da nossa jornada de novos caminhos, assim, de caminhos cruzados, e a gente teve um grande auxílio, eu acho, a gente foi fazer um retiro de Tantra no começo desse ano,
que foram 20 dias com a Roma e o Mukto, que tem um trabalho muito bonito aqui no Ceará, no Brasil, mas que também viajam o mundo inteiro e que já estão juntos há muito tempo como trabalhando juntos, assim, e é uma jornada que começa pela abertura do coração. Todo o processo, né, que a gente fez em Bali esse ano foi Tantra 1, e depois o Tantra 2, e depois em setembro a gente fez o Tantra 3, que eles têm. Tudo com esse casal. Tudo com esse casal. E eles começam na abertura do cardíaco. E você é capaz de falar de coisas que você jamais imagina, estou falando da minha experiência pessoal, né? Eu fui capaz de falar de coisas que eu jamais imaginei que eu ia ser capaz de falar para alguém de um lugar onde a minha mente não estava interferindo. Uau! E eu falei, cara, eu posso falar sobre o meu ciúme, posso falar sobre o meu controle, sobre a minha possessividade, sobre várias coisas, e a minha mente não tá entrando, ela não tá julgando se eu sou boa, se eu sou ruim, se eu sou pior, se eu sou melhor, quando eu tô falando sobre isso. Eu só tô querendo colocar para fora. E quando a nossa mente começa a não atrapalhar, o outro recebe de uma maneira completamente diferente. Então, esse processo, e aí acho que é um processo mais longo, assim, né, que acho que a gente pode compartilhar, mas que a gente também tenta fazer um pouco na jornada, que é como é que você vai aprendendo a acessar a linguagem do coração. E a linguagem do coração, ela é muito diferente, porque ela é mais lenta, ela às vezes é mais confusa, no sentido de, tipo, eu tô falando uma coisa, não sei se faz sentido, assim, sabe? Não tem um raciocínio. É um alinhamento ali, assim. Né? Então, a gente estimula muito quando a partir desse lugar as pessoas começam a partilhar na jornada dos novos caminhos, porque não é fácil. As pessoas acham que falar do coração é, ai, tô me sentindo tão grata. Não é sobre isso, né? E às vezes falar do coração é dizer assim, olha, eu tô aqui nesse grupo, mas eu não consegui me conectar com ninguém. E tem uma coisa aqui que quando eu olho para vocês, sei lá, parece uma grade. Isso é falar do coração muitas vezes. Só que se as outras pessoas não tiverem no coração também, elas já começam a te julgar, porque você falou aquilo. Nossa, você viu que metida? Ela disse que não consegue se conectar com ninguém. Cara, é a verdade dessa pessoa. Então, eu acho que tem muito sobre isso, assim, que eu acho que é um processo dessa caminhada junto, que é um grande alívio quando você tem alguém que também se auto-observa e que também está disposto, pelo menos, a falar, não, peraí, isso aqui é meu, não é seu. Então, eu não posso mudar o Ti, mas eu posso mudar como eu reajo às questões dele e posso mudar o que está dentro de mim que eu não quero mais. Né? É muito simples, isso não quer dizer que seja fácil. Mas quando ela diz do coração, o que eu entendo é, o coração ele abraça, ele acolhe, mesmo que seja algo agressivo. Quando a gente não está no coração, a gente reage. E aí vira aquela coisa, um reage ao outro, briga, chega uma hora. Então, o que eu percebo? Assim, a Mari está fazendo um quadro agora, chama Mari versus Mari, como se fosse várias vozinhas dela falando com ela mesma. E eu percebo, parece que virou o olhinho assim, opa, baixou outra Mari aqui agora. Acontece isso comigo também, né? Porque a gente é um espelho um do outro. Então, quando ela entra nesse modo, ou entra no meu, a gente vira aquela coisa agora... Vou me defender atacando. E humana, né? Isso que é legal de falar. É humano, né? É humano. Mas aí, opa, percebi que eu tô nessa. Então, ela não tá querendo me machucar. Respira, é uma coisa dela, não é minha. Como é que eu acolho isso? E aí, a gente consegue transformar. E aí, depois ela fala... sempre. Mas quando não dá, às vezes fala, não vai dar agora. Não tô conseguindo virar a chave. Vamos, né? Já entendi que não é meu, mas preciso sair daqui, senão a gente vai brigar. Então... quando eu fiz o Vipassana, né, a meditação, eles falam muito Vipassana lá, são 10 dias em 10 silêncio, dias em né? Um Eles retiro. falam muito que a gente reage muito às coisas. E que no começo a gente nem percebe que reage. Tá só reagindo e não sabe. Aí fica culpando o mundo, o trânsito, o governo, tudo culpa do externo. Depois de um tempo você começa a perceber que você está reagindo, mas já passou. Putz, reagi. Aí depois de um tempo, você antes de reagir falou, já ia reagir, vou segurar. E aí, com o tempo, de repente, você para de reagir. Maravilhoso. E é isso um pouco que acontece na nossa relação. A gente vai percebendo que, tá cutucando minha ferida, eu acho que é ela que tá fazendo errado e eu tô certo. De repente, falou, opa, já tô na reatividade. Então, como é que eu olho pra mim? Ela só tá espelhando uma coisa que eu preciso trabalhar. Tem dias que a gente percebe antes. Antes de começar essa intriga, não é intriga, mas essa divergência, a gente para.
E eu espero que um dia a gente consiga não reagir mais, ficar só no coração. Eu acho que essa é a meta, mas talvez a gente nunca chegue, mas o caminho de construir, ele vai estar sempre presente. Mas falando um pouquinho também dos outros rituais, que eu acho que é legal, assim, né? O ritual, ele tem um poder que as pessoas estão esquecendo, né? E elas acham que alguém vai ter que preparar o ritual para elas irem para o ritual. E, na verdade, às vezes o ritual pode ser acender uma vela juntos e sentar para meditar, ou simplesmente acender uma vela, fazer uma oração. A gente tem uma oração que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa relação, que às vezes a gente vai escrevendo umas frases a mais. Por exemplo, uma das frases da nossa oração é que a gente possa se lembrar que isso é só TPM, sabe? Então tem várias coisas na nossa oração que a gente... E acho legal estimular também os casais a terem uma oração construída por eles, assim, o que você gostaria de dizer, de agradecer e de pedir como casal, né, para os dois. Então, às vezes a gente lê a nossa oração, às vezes a gente acende uma vela, às vezes a gente dá banho de ervas um no outro, a gente prepara o banho juntos, daí a gente vai para o quintal, daí um lava o outro. E esse é um ritual que a gente deu como ideia num livro, que é um livro muito bonito, chamado O Espírito da Intimidade, que fala um pouco assim, se tá difícil às vezes de você lavar suas emoções, lava fisicamente mesmo, né? Então prepara o campo para depois você dizer das coisas que você não gostou, porque às vezes você tem aquele momento da semana, vamos parar para falar o que a gente essa semana incomodou, mas se você não tiver preparado o campo para colher aquilo, você vai continuar na reatividade. Mas na hora que você pega e você mistura algumas ervas, coloca para esquentar no fogo, deixa ali, separa algo, tira a roupa, põe o pé no chão, na grama, etc. E um dá o banho no outro, isso já cria um campo completamente diferente para depois você falar. E às vezes não precisa dizer nada. Às vezes a gente descobre que não precisa dizer nada. E a gente já teve semanas desafiadoras onde parecia assim, cara, eu preciso que ele me compreenda a todo custo. Ele tem que entender isso que eu estou dizendo. E de repente, quando a gente faz o ritual, não precisa dizer nada e a gente resolve num abraço. Porque você vê que aquilo não é importante e aquilo se dissolve com o ritual. Então, eu acho que as diversas linguagens também, pelo que o amor vai trazendo, né? Seja de um toque, seja de um olhar, seja de uma vela acesa, seja de um cheiro diferente que você usa para conectar com alguma memória, com alguma lembrança. A gente faz muito também ritual de limpeza um no outro, com sálvia, com palo santo. Então, tudo isso vai ajudando a você criar essa conexão, assim, também, né? O que mais? De rituais? As práticas, as respirações, às vezes que a gente precisa fazer mais, né? De nossos chakra loops. Tem várias ferramentas que... Isso é uma outra coisa importante, né? A gente começa a trabalhar com algumas coisas e deixa de praticar, que é o maior erro. Tipo, tem professor de yoga que dá tanta aula que não pratica mais. Aí, peraí, né? Então a gente busca muito essa questão do walk your talk, né? Eu pratico mais do que eu falo. Senão eu não posso falar uma coisa que eu não faço. E às vezes a gente cai, né? Essa semana tem muita coisa. Eu percebo claramente. Parei de praticar um pouquinho, já começo a ficar mais reativo. Cabeça começa a trazer mais dúvida, angústia. Então a questão de voltar para a presença é muito importante. Então às vezes a gente começa uma discussão e já fala, tô precisando respirar um pouco sozinho. E às vezes é 5 minutos. Aí já volta com outra energia, a gente já consegue conversar. Então eu acho importante mesmo essa auto-observação o tempo todo. E a presença, né? E eu acho isso que você falou legal também, porque às vezes a gente se culpa muito de não estar presente, da mente devagar. Eu percebo nas minhas aulas de meditação que a maior queixa é, mas minha mente divaga. Eu falei, vai devagar. O lance é você ficar até autocompaixão de que você pode voltar. E eu acho que sobre as práticas é um pouco sobre isso, né? Porque tem semanas, dias que você descola um pouco, você fala, meu Deus, não pratiquei, preciso voltar. E eu acho que eu me culpava muito quando isso acontecia, e no fundo é ter essa autocompaixão por si, né? Porque eu acho que todas não, mas muito da nossa reatividade vem desse lugar da gente não ter autocompaixão com a gente. Então a gente não tem autocompaixão com o outro. A gente não fala, ele foi sacana comigo, ele é um sacana. Não, ele foi sacana porque foi o que ele pôde, foi o que ele conseguiu, foi o que deu pra fazer naquele momento. E você só consegue fazer isso com o outro se com você tá tranquilo de você não ter sido perfeito. E o que eu acho muito é que esse mundo de Hollywood, de Instagram, de beldades e pessoas maravilhosas, cria uma imagem de perfeição que não existe. Então eu acho que esse lance que você falou é a coisa mais importante que tem, que é
somos seres humanos que sentem raiva, que sentem inveja. Eu amo que inveja, todo mundo é invejado, mas ninguém sente, né? Então, inveja, maldade, manipulação, tudo isso são ferramentas de defesa desse amor, dessa vulnerabilidade, né? Então, eu acho muito especial isso, e trazer isso para um relacionamento é muito importante. E a gente estava falando antes dos homens, né, que poucos homens ainda estão abertos. E eu acho que nós mulheres, a gente sente muito, né? Ainda que a gente também é muito reprimida a sentir, a expressar e tudo mais, eu acho que o homem sofre isso de um lugar muito mais profundo que a mulher, socialmente. E então eu acho que quando o homem começar a entrar nesse lugar de se permitir sentir, numa do mais massificado, né? A gente vai começar a ter mais relacionamentos desse lugar. E aí mais filhos e uma sociedade muito diferente, né? Mas eu queria saber, você como homem, como que você percebe esse movimento do masculino? De entrada pro sentir. Como é que foi esse processo para você como homem? De desarmar essas travas mesmo pro amor e pro sentir. No meu caso, eu disse no começo que eu comecei minha jornada de autoconhecimento depois do meu divórcio, né? E nesses processos de autoconhecimento só tinha mulher. E aí tem um amigo nosso, que por acaso ou não é o que o pai faleceu, que a gente se conheceu no velório. E ele fazia bastante coisa comigo e a gente falou, e os homens, né? E a gente começou um projeto que chama Brotherhood Brasil, que era para falar, é uma roda de homens, é um espaço para as pessoas falarem sem medo. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Medo de ser julgado. No começo tinha essa ideia meio de sagrado masculino, depois a gente percebeu que isso era uma coisa meio que a gente estava criando a partir do sagrado feminino, mas que não era uma coisa que estava firme visceral na gente. E aí ficou mais uma roda de homens mesmo. Era um grupo fechado, depois foi abrindo. Mas nos primeiros encontros era assim, o que você está fazendo aqui? Ah, sei lá, minha mulher que mandou ouvir. Ou a minha amiga falou que eu tinha que vir aqui, mas não sei o que é isso. O que você está sentindo? Eu não sei o que eu sinto. Então, é uma coisa que é difícil a mulher entender, né? Porque eu acho que é uma coisa masculina mesmo. O quanto que a gente foi criado para não chorar, né? Para não sentir, para não fraquejar, aquela coisa toda, né? Então a gente percebeu no nosso processo lá no nosso grupo que muitas pessoas só ouviam no começo. E a hora que as pessoas que tinham mais facilidade de falar e de sentir começavam a se expressar, outras reconheciam, nossa, também sinto isso, também passo por isso. Não sou só eu. Porque o que eu sinto no mundo masculino é muito isso, a pessoa que é um pouquinho diferente daquele homem padrão, né, que foi desenhado como ideal, se sente fora, eu tô fora. E não fala por vergonha e medo, né? Então preciso ficar quieto, porque tenho vergonha disso. Ou porque meu pai não vai gostar, ou porque meu chefe não vai gostar, ou porque a minha esposa não vai gostar, ou enfim. Então vai reprimindo cada vez mais. E a hora que você abre um espaço para ele poder falar, às vezes não sabe o que fala. Então precisa ouvir primeiro, precisa ouvir. Eu acredito muito, um dos projetos que a gente está fazendo é, agora em janeiro, né, no Rancho do Peixe, que vai ser para casais e famílias, que a gente entende como é quase como uma sementinha para essas pessoas que estão muito longe de querer até buscar autoconhecimento, começar a entender que não é virar monge, é só começar a prestar atenção, para que um dia isso seja natural. E a gente sempre fala, o Brotherhood ele é uma coisa necessária para os homens falarem entre si, mas que ele tem que ter data para acabar. Porque vai ter que chegar um momento que não precise mais falar disso. Então a gente não quer perpetuar, vamos dizer assim, um negócio que cresça, a gente quer que diminua. Mas enquanto ele for necessário, a gente tem que ter esse espaço disponível. E eu acredito muito que é um projeto que tem futuro. Você disse, né, que é uma coisa que vai crescendo com base e demora. O meu receio hoje é se a gente tem esse tempo. Porque a destruição está vindo muito rápido. E a construção ela tem um tempo mais lento. Então eu espero que dê tempo da gente construir devagar, mas que dê tempo de transformar, né, os homens e as mulheres e o ser humano. Né? Porque eu acho que existe também um lado que a mulher hoje está com tanta raiva do masculino, né, que acaba só criticando, só criticando, só criticando. E eu vejo muitos caras que às vezes querem falar uma coisa e falam, não vou falar. Vão falar que eu sou homofóbico, vão falar que eu sou machista, vão falar...
E aí a pessoa não tem oportunidade de se ouvir falando besteira. Então tinha um encontro que a gente fez que o cara falou, mas eu ajudo em casa, eu faço isso, faço aquilo. Aí a mulher já veio, pá, você ajuda em casa quer dizer que você acha que o trabalho é dela. E que você é um puta cara legal e tá ajudando. Ela tem razão? Tem. Mas uma coisa sou eu falar isso pra ele. Ou eu falar de mim. Olha, eu falava ajuda em casa, aí eu percebi quanto isso é machista. Aí ele fala, entendi, você tem razão. Agora, se a pessoa vem e ataca, ele se fecha. Então a gente tem que encontrar um caminho que os homens tenham esse espaço para errar. Na fala mesmo, não só nas atitudes. Para poder perceber. Nossa, fazia isso sem perceber. Sim. Então tem uma... Desculpa se você quer falar, né? Mas tem uma anedotinha que a gente sempre conta nos encontros, que é um experimento de 5 macaquinhos numa jaula com uma escada que dá numa bananeira, numa caixa de banana. Aí o macaquinho sobe, cai uma ducha de água fria nele e em todos os outros macacos. Aí o segundo macaquinho vai subir de novo. A hora que o terceiro começa a subir, todos eles derrubam ele e socam ele. E aí o quarto vai a mesma coisa. Aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a tirar o macaco e colocar um novo. Que nunca viu aquela história. A primeira coisa que ele quer fazer é subir e pegar a banana. Antes dele começar, já... E vai trocando, vai trocando, vai trocando. Chega uma hora que não tem nenhum macaco que viu a ducha. Mas toda vez que o macaco sobe, eles derrubam e batem, derrubam e batem. E aí você perguntasse pra ele, por que você faz isso? Sei lá, porque é assim. Então muita coisa do masculino foi criada assim, homem faz isso, por quê? Não sei. Então a gente está questionando um pouquinho por que a gente faz o que a gente sempre fez, né? Mas demora para transformar. Porque tem coisa que, eu sempre falo nos encontros, o primeiro machista que eu vejo todo dia sou eu no espelho, porque eu fui criado assim. Às vezes não é mais naquele jeito tão agressivo, mas tem um tá enraizado, ali, enraizado que eu nem percebi ainda. Então é um trabalho diário. E eu acho que é sobre isso, estar tranquilo nesse trabalho diário. Acho que tem que estar fazendo todo dia, não dá pra dar, agora foi. Mas tá bom, vamos olhar. Hoje foi esse, amanhã outro, né? Não, eu ia falar que eu acho que tem esse fardo, né, que os homens carregam, que para mim está muito ligado à questão de ser provedor, né, e uma identificação muito grande com o trabalho. Eu estava outro dia participando de um painel sobre autocuidado masculino, né? Vi várias histórias nesse lugar de homens que perdem o trabalho e perdem a identidade junto com o trabalho. Eu vivenciei isso dentro da Globo com colegas que foram demitidos e que ficaram 2 anos na porta da emissora com um crachá no pescoço porque não tinham coragem de contar em casa para as esposas que tinham sido mandados embora. Então eles iam pro horário do trabalho, ficavam lá na porta com o crachá no peito e depois voltavam para casa. Então, essa identificação de que o homem tem que trabalhar para ser alguém e tem que, mais do que trabalhar, prover e ser responsável pelo sustento da família, quando os homens perdem isso e eles perdem a identidade, não tem nem direito de dizer que eles não sabem mais quem eles são, porque muitas vezes também a mulher não tem paciência para um homem que não contribui, porque ela já está tão exausta, né? E se esse diálogo não começar a acontecer enquanto as coisas vão bem, né, e parte muito dessa história da autocompaixão, né, de cada um consigo mesmo, cada uma consigo mesma, mas também das relações, né, de como é que eu posso acolher um sentimento que eu não conheço. E a gente tem que partir desse princípio de que a gente nunca vai conhecer o que é, de fato, ser homem nessa sociedade se a gente não nasceu assim, e ser mulher também se a gente nasceu de outro jeito. Então, o não saber é o primeiro princípio para que a gente possa, de fato, começar a dialogar. Porque a gente também projeta muito, você não sabe nada, menospreza a dor do outro. Imagina, você está falando isso do seu lugar de privilégio. Sim, e isso acontece porque a gente acumulou muita raiva durante muito tempo. E a raiva é uma espécie de limite que a gente quer dar para a gente não acumular mais. Mas se em algum momento a gente, nessas discussões, não abandonar a nossa raiva, né, e entender que não é a raiva que vai resolver, mas é a partir do coração que vai resolver, a gente nunca vai conseguir dialogar, né? E é o que você falou, né, sobre o falar do coração. O falar desse lugar de entender o outro como um ser humano complexo de luz e de sombras, né? Só que a gente só entende o outro se a gente se entende, se aceita. Exato. Então é muito importante esse lugar de práticas que nos tragam isso. E o que eu acredito muito aqui nesse projeto é isso, de trazer ferramentas, informação. Porque no meu processo pessoal o que me ajudou foi informação. Porque eu também tive crise de ansiedade, depressão, pânico.
E eu achava que todos os pensamentos que eu tinha eram eu. Tudo aquilo era a mais pura verdade. Então eu fui ficando maluca. E aí, quando eu descobri que meus pensamentos não eram o meu eu, foi uma espécie, assim, o maior alívio que eu já senti na minha vida. Então eu acho que a informação é importante e as práticas são importantes, porque só no mental também não resolve, né? Precisa ir pra ação, porque outro dia eu levei meu irmão numa palestra do Wagner Borges, sabe? Acho que eu não sei quem é o Não, Wagner Borges. ele é aqui do projeto também, ele é um espiritualista estudioso muito maravilhoso, também tem umas práticas incríveis. E aí eu levei meu irmão, e ele é muito do estereótipo masculino, apesar de ser uma pessoa extremamente sensível. E aí ele tava... Eu tô aqui expondo ele, né? Agora que eu tô pensando. Mas enfim, aí ele entrou num estado de meditação, ele ficou umas 3 horas em choque. Tipo assim, meu Deus, o que é isso? Isso existe e tal. Como que é isso? Eu preciso disso todos os dias. Olha que e maravilha. Tal. E foi tão lindo ver aquilo, uma pessoa com 33 anos descobrindo esse espaço de paz na meditação pela primeira vez. Ele tava assim, completamente chocado. Já manda ele pra jornada. Vou também. mandar. E aí você vê, né, uma coisa tão simples, um espaço tão profundo, mas sem a experiência não tem como você explicar pra ninguém, né? Então, mas isso que você falou dos seus pensamentos não são você, né? O Michael Singer tem uma frase que é legal sobre isso, que é uma coisa mais simples, assim, porque parece uma coisa muito, né? Uhum. Que é um livro, e aí tem 3 fotos no livro. E aí ele já começa a falar assim, quem viu essas fotos aqui, né? Na frase seguinte, quem viu essas fotos aqui? Foi você? Aí a pessoa que tá lendo fala, fui eu. Mas você é as fotos? Aí fala, não sou as fotos. Então, ótimo, partimos de um bom princípio, você é aquele que observa. Uau. Então é um pouco parecido com essa história do pensamento, né? Você não é o que você está pensando, mas você está observando os seus pensamentos. E às vezes o grande lance da jornada de autoconhecimento começa a ficar muito difícil quando a gente começa a observar de fato os pensamentos, que a gente se dá conta, caraca, eu penso tudo isso, putz grila, e agora o que eu vou fazer? E aí eu sempre lembro do meu professor de mindfulness, que ele falava assim, se tá piorando é porque você tá no caminho certo. Porque você começa a achar que tá muito ruim, você começa a perceber, você começa a ter consciência de tudo que você pensa, aí você fala, nossa, até o momento que você consegue se desidentificar de tudo aquilo e fala, nossa, então tá, tudo bem, deixar realmente que aquilo passe por você sem te afetar tanto, né? Acho que é um caminho longo, mas é por aí. Quando a crise vem é porque tá pronto pra olhar, pra curar, né? Porque antes era só a crise acontecendo ali na inconsciência. Então eu falo, a melhor coisa que tem é a crise. Eu acho ela muito importante. Gente, eu amei muito. Muito, que muito, bom. muito. A gente também. Eu também. Eu também. Vocês gostaram? Sim, que bom. Tava obrigada. muito feliz que vocês aceitaram vir. Então quero agradecer, assim, do coração. E que a gente possa aí continuar. Quem sabe vocês voltem, a gente conversa um pouco mais. Fiquei muito curiosa pra fazer essa yoga. Eu amo, adoro. Faz. Vou lá conhecer, sim. Faz uma aula, teste. Faz uma aula online teste. Uma sem aula, compromisso. Boa, vou fazer, gostei. Gente, agradecer demais mesmo. Obrigada. Voltem sempre quando vocês quiserem. Muito obrigada. E é isso, vocês querem deixar alguma coisa, o retiro que vocês têm em fevereiro, comentar aí com o pessoal alguma coisa? Eu acho que se as pessoas quiserem, tiverem interesse, é mais procurar nas redes, né? Que acho que a gente pode dar a rede da SoulMe, que é soulme.health, de saúde. Depois se você puder marcar, a gente agradece. Sou de alma, né? Souldealma.health. Perfeito. E só isso, as informações estão lá. Porque eu ia falar sobre autorresponsabilidade. Eu acho que é o mais importante do autoconhecimento. Verdade. Então, no começo, eu sinto que eu estava muito no papel de vítima. Então, tudo era culpa do outro. Seja no casamento, seja da sociedade. E o autoconhecimento começa, que nem a Maria falou, de se observar. Nossa, eu penso tudo isso. E aí começa a se voltar para si a responsabilidade. Eu não quero mais. Então, é mais fácil ficar culpando o outro. Então, essa autorresponsabilidade é muito importante. Então, dentro da autorresponsabilidade, se as pessoas quiserem, a gente tem aí um caminho aí que vocês possam trilhar junto, mas depende mais de cada um, autorresponsabilidade de cada um. É maravilhoso. E eu falo que a autorresponsabilidade, ela te dá poder e autonomia, porque imagina você depender do outro mudar pra você ser feliz, tá ferrado. Tá, totalmente. Então é maravilhoso. Gratidão, gente. Obrigada demais. Até quarta-feira que vem. Um beijo. Fui.